Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo novo no canal. E hoje eu tenho quase certeza que é um dos vídeos que eu mais tô vulnerável. Eu jamais pensaria que eu ia fazer, mas, como a gente sabe, os planos de Deus são perfeitos. Então, se era pra eu estar aqui nesse momento, ele já sabia disso há muito tempo, só que a gente nunca tá preparado pra poder passar por essas coisas, né? Pra quem não tá entendendo nada, ontem eu postei um vídeo, né? No meu Instagram, no Reels, mostrando, né, o processo que eu e o André a gente passou esses dias, que foi tudo muito rápido, já queria deixar bem claro que foi muito rápido, não foi coisa de um mês, 2 semanas, enfim, foi tudo muito rápido. A gente descobriu quarta-feira que eu tava grávida, e pelas contagens, né, que a gente conta do primeiro dia da última menstruação, eu tava grávida de 4 semanas, né, um mês, enfim, 4 semanas e 4 dias. Eu descobri na quarta-feira, fiz o teste de farmácia, né, deu lá, só que deu muito clarinho, né, o segundo pontinho. Só que todo mundo sabe que se for pra dar negativo, não é pra aparecer nenhum pontinho, né, mas tava muito clarinho, então a gente ficou em dúvida se realmente eu tava grávida ou não. E também não existe falso positivo no teste de farmácia, existe falso negativo. É igual o Covid, por exemplo, não existe falso positivo, existe falso negativo. Então deu um pontinho, né, então deu um positivo ali. E a gente ficou, né, em êxtase, enfim, a gente ficou muito assustado, claro que a gente não tava preparando. Antes que alguém perguntem, não, eu e o André, a gente não tava planejando ter filho agora, era mais pra ano que vem. Mas, né, é o que eu falo, os planos de Deus são perfeitos. E na quarta-feira mesmo, a gente foi no hospital aqui da minha cidade, né, de Piracaia. Eu fiz o teste de sangue, deu positivo também. Eu nem reparei na quantidade de beta-HCG que eu tava produzindo, porque eu nunca fiquei grávida, então eu não tenho nem noção disso. Mas beta-HCG é um hormônio que só a mulher grávida produz, tá? Eu fiz o teste, deu positivo, então a gente saiu do hospital, o médico me parabenizou, enfim, falou que eu podia fazer de tudo, eu só não podia sangrar, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça, mas eu não fiquei tipo assim, nossa, eu não posso sangrar. Não, eu só fiquei pensando que ele me disse isso. E aí, a gente saiu do hospital, chegou no carro, né, tem até o vídeo da nossa reação, enfim, lendo realmente o positivo ali, a gente ficou em choque, feliz, porém em choque, né, gente, porque é uma criança, né, é um filho, não é brincadeira. E aí a gente leu positivo, a gente ficou muito feliz, a gente chorou, enfim, chegou em casa, a gente ainda tava em êxtase, né, da gravidez, enfim. E aí na quinta-feira a gente ia ver meus pais e minha avó, e a gente aproveitou, vamos contar já, né, pros meus pais, né, pra família mais próxima, enfim. E isso depois de 3 meses a gente conta pra todo mundo, né, na internet, enfim, que era o que eu sempre quis fazer. Eu nunca quis, assim, descobrir a gravidez e pronto, e contar pra todo mundo. Eu sempre achei melhor esperar os 3 meses pra poder contar, dividir. Eu não acredito nesse negócio de que, não, tem que esperar os 3 meses porque muita gente pode desejar o mal, enfim, porque eu acho que o que for pra ser da gente é da gente e só Deus pode tirar. Então não é por isso, eu só queria esperar os 3 meses mesmo por conta de me sentir melhor. E aí contei pros meus pais e pra minha avó na quinta-feira, pro meu irmão também. Pra minha irmã contei na sexta. E alguns amigos nossos também próximos, a gente ia contar no final de semana. E aí, na sexta-feira, a gente tava em Extrema, né? Porque a Belinha tinha alguns exames, enfim. E a gente tava em Extrema. Aí, na sexta-feira, na hora do almoço, eu fui fazer xixi, normal. E eu tive um pequeno corrimento com um pouquinho de sangue, coisa nada, tipo, praticamente nada. E aí eu falei assim, não, deve ser normal, né? Porque, enfim, deve ser normal. Eu tava com muita cólica, desde que eu descobri a gravidez, eu tava com muita cólica. Esqueci de falar também. Eu fiz o teste de farmácia porque eu tava 4 dias com a menstruação atrasada. E minha menstruação é muito, assim, certinha, ela é muito corretinha. Nunca foi de atrasar. Se atrasa é 1 dia no máximo. E eu nunca tomei remédio. Então era muito certinho, muito regulada. E eu tava com todos os sintomas de menstruação, dor no peito, enfim. Mas não descia. E aí eu resolvi fazer o teste, tá? Só pra... Esqueci de falar essa parte. E aí na sexta-feira eu tava na casa dos meus pais, daí eu fui de novo no banheiro antes da gente sair pra ir pra loja. O André tava comigo, né, porque ele tá de férias. E eu fui no banheiro antes de sair pra ir pra loja e eu tive sangramento. Só que parecia uma menstruação normal. E aí eu fiquei pensando que o médico falou pra mim que eu só não podia sangrar. E aí, eu falei pro André, amor, vamos no hospital, porque não tá normal. Tipo, não é um sangue normal. E se fosse sangue de menstruação, apesar de eu saber que algumas mulheres menstruam, sim, mesmo estando grávida, a gente quer ter certeza, né, gente? A gente fica assustado. E aí a gente foi no hospital, né, lá em Extrema mesmo. E a saúde de Extrema, assim,
não tenho o que reclamar, é maravilhosa, assim, os médicos são muito atenciosos, assim. E quando eu cheguei lá, eu já peguei a fila preferencial, né, a senha, enfim, de gestante. Então eu apertei já a senha de gestante, eu fui direto com a médica, obstetra e ginecologista. Então eu fui passar direto com ela. E aí chegando lá, eu falei pra ela, olha, eu tive um sangramento. Ela perguntou se era muito ou pouco, enfim. Eu expliquei pra ela a quantidade que foi. Ela fez os exames, né, em mim, necessários. Eu não estava mais com sangramento, a partir dali eu não estava mais com sangramento, né, no momento que ela me examinou. E ela pediu pra eu fazer um exame que chama beta-HCG quantitativo, que mostra o quanto de hormônio de beta-HCG que eu tô produzindo, né, que a mulher tá produzindo. E pra minha gravidez sendo de 1 mês, né, que ela falou pra mim, eu deveria estar produzindo mais de 1000, assim, 1000 no mínimo, sabe? E aí eu fiz esse teste e ficava pronto depois de 2 horas. Então, assim, a gente ficou naquela angústia durante as 2 horas. Porém, quando eu cheguei pra poder passar no médico eu já tava chorando muito, eu não conseguia nem ficar sem chorar. O André me acalmando e eu chorando. Porque a gente tem medo, de tudo. E eu não sou uma pessoa medrosa, mas depois que eu descobri que eu, né, fui mãe, eu tinha medo de tudo, do filho. Daí eu fiquei pensando, gente, por que eu tô assim, né? Tanto que eu fui, quando a moça foi medir minha pressão, eu tava, tipo, minha pressão tava altíssima, de tão nervosa que eu tava. E aí passei com a médica, ela pediu esse exame, eu fiz o exame. E depois de 2 horas a gente voltou a buscar o exame. E dessas 2 horas eu fiquei trabalhando normal, minha família tava comigo, né? Então assim, eu me senti calma, mas ao mesmo tempo eu sentia dentro de mim, não querendo ser negativa, porque eu sou a pessoa mais positiva que vocês vão conhecer na vida. Eu não falo nada assim, que eu sei que pode me causar problemas depois, eu sempre falo coisas boas. E eu acredito muito em Deus, né? Essa é a minha fé, minha crença. E eu sentia que depois que a gente fosse buscar o exame de novo, eu sentia que a gente ia ter uma notícia ruim. Ruim, assim, ao nosso ver, né? Ao nosso ver pessoal, enfim. E aí, quando eu recebi o teste, né, de exame de sangue, tava dando lá que eu tava com 12,5, né? Com esse hormônio de beta-HCG, eu tava com 12,5. E aí, do lado, tinha uma partinha assim no papel mesmo, escrito menos de 25 negativo e mais de 25 positivo. Então, eu já meio que entendi que, como eu estava com menos de 25, já ia dar negativo pro meu teste, né, de gravidez, enfim. E aí eu passei com a médica, dei o papel pra ela, e ali mesmo ela já falou, olha, infelizmente você perdeu o bebê. Explicou que existem 2 tipos, né, de gravidez quando você perde o bebê. A médica explicou que existe a gravidez que eles chamam de gravidez química, que é quando o espermatozoide, ele realmente tem contato, mas ele não acaba fecundando, né? E mesmo assim, continua dando positivo. E tem também o tipo quando você realmente perde o bebê. Nesse caso, no meu caso de 1 mês, pode ter sido coisa do próprio DNA do próprio bebê. Então, geralmente, o DNA do bebê, ele não é formado 100%. E aí, ele mesmo acaba, né, não formando e acaba perdendo a criança, né? Perdendo o bebê, enfim. Então, assim, não é momento agora de eu achar que o problema sou eu, enfim, que alguma coisa no meu organismo, algum problema meu mais sério, porque eu já tinha feito todos os exames no ano passado, todos os exames que eu podia fazer, porque eu tenho muita cólica, né, inclusive de endometriose eu fiz, e não deu nada. E eu fiz por fazer de rotina. Não fiz pensando em engravidar, mas eu fiz por fazer de rotina. E aí, ela me explicou, né, só que na hora a gente fica se perguntando, eu fiquei me perguntando, a única coisa que eu me perguntava era, será que eu fiz alguma coisa errada durante esse tempo? Porque mesmo não sabendo que eu estava grávida, né, eu fiz várias coisas normais, né, gente? Eu fui até viajar pro Rio e já estava grávida, eu não sabia. E eu fiquei me perguntando, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando que não era eu. Era pra ser assim. E eu só tô conseguindo contar isso pra vocês sem, assim, chorar, me espernear, enfim, porque hoje já faz 3 dias, né, que aconteceu tudo isso. Porque Deus me sustenta. Porque não tem outro motivo a não ser Deus. Desde o primeiro momento que a gente descobriu que eu perdi o bebê, eu e o André, a gente não se questionou. A gente não perguntou por que a gente não perguntou por que eu, não perguntou por que desse sofrimento, porque não tem explicação. Eu não tenho por que chegar em Deus e perguntar por que eu. Por que eu sou diferente das outras pessoas, sabe? Eu sou uma pecadora normal. Eu sou apenas um instrumento aqui nessa terra de Deus. Então, o que for pra eu passar, eu vou passar.
Não tem como fugir, a gente não tem controle de nada. Eu jamais imaginaria que eu poderia perder um bebê, gente. Eu me acho super saudável, sabe? Em relação a outras coisas, enfim. Eu jamais poderia pensar que eu ia passar por isso, mas eu passei. Porque era pra ser assim. Dói muito. Eu vou falar pra vocês, não vou mentir. Eu acho que só quem já passou por isso, ou quem já é mãe, entende isso que eu tô passando, isso que eu tô sentindo. Não é porque eu não tô chorando aqui desesperada que eu não tô sentindo. Dói muito. Toda vez que eu toco nesse assunto, dói. Todas as vezes durante esses dias que eu descobri, eu chorei todos os dias. Inclusive ontem à noite, né, domingo à noite, eu chorei também por ter lembrado. Eu choro por lembrar das vezes da vez que a gente fez o teste e descobriu. Eu choro de lembrar dos meus pais, dos meus irmãos criando expectativa. A gente já tava criando planos pro bebê, né? Não era programado, mas se Deus mandou, era pra ser nosso, era pra ser naquele momento. E se Deus tirou, não era pra ser nosso, não naquele momento. Porque se Deus deu, só Ele pode tirar. E eu sei que foi só Ele que tirou. E eu sei que era pra gente passar por isso. Eu sei que era pra ser desse jeito. E a gente aceita do jeito que for. Eu sei que parece uma loucura eu falar isso. Mas é a minha crença. É o que eu acredito, tá? Então, apesar de estar doendo muito, porque dói muito, e eu sei que vai doer durante muito tempo, vai chegar um dia que eu vou falar sobre esse assunto com mais... talvez com mais força. Eu sei que esse assunto vai me fazer mais forte, eu sei que esse assunto vai me fazer mais mulher. Não me faz menos mãe, porque eu fui mãe, e a gente fala que a gente é pais de anjo. Eu fui mãe, o André foi pai de anjo, e eu sei que mesmo por tão pouco tempo que a gente tenha sentido essa coisa de maternidade, enfim, por enquanto, né? Isso vai ser muito necessário para nossa história. E eu sei que talvez a minha influência na internet ajude algumas outras pessoas a passarem por isso, né? Enfim, que já passou, ou talvez que vai passar, que a gente nem imagina. Então, meu primeiro exame já deu muito baixo no beta-HCG, só que eu não imaginava, eu nem li a quantidade que eu tava, porque eu só fiquei focada no positivo, eu só fiquei vendo aquilo ali. Então, tava muito baixo já, pra minha gravidez realmente vingar. Só que o primeiro médico que me atendeu não me explicou isso, entendeu? Ele não me explicou que eu poderia, talvez, perder o bebê, ou poderia não estar mais produzindo beta-HCG. E o certo seria eu refazer o exame depois de 2 dias. E não, ele só me deixou com expectativa, então eu achei, né, gente, que tava tudo certo, porque eu não sou médica pra poder saber a quantidade certa de beta-HCG, enfim. Mas não tem quem culpar agora, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. E eu volto a repetir, em nenhum momento eu e o André, a gente ficou bravo com Deus por ele ter mandado isso pra gente e depois tirado isso da gente. Porque eu tenho certeza absoluta que o que me faz hoje em dia ficar em pé, levantar da cama, viver minha vida normalmente, mesmo sabendo de tudo isso, né? É a nossa fé em Deus. E isso que é muito bom estar em Deus. Porque quando vem as tempestades, a gente jamais pensa em desistir, jogar tudo pro alto e se frustrar. Porque, apesar da dor ser muito grande, eu e o André, a gente só pensava que era pra ser assim, era pra gente ser pais de anjo. E quando a gente for dar o nosso testemunho, quando eu for vir aqui pra vocês contarem que estamos grávidos novamente, eu sei que vai ser uma bênção, e eu sei que vai ser lindo, e eu sei que foi pra ser no momento que é pra ser. Deus não promete que a gente vai ser feliz o tempo todo, Deus nunca prometeu isso pra ninguém. Ele promete que vai ter tempestade sim, só que ele vai estar do nosso lado o tempo todo. E isso que a gente tá passando agora, a gente só consegue enxergar Jesus. A gente não consegue ver outra coisa a não ser Jesus. O cuidado dele comigo e com o André tem sido infinitamente mais. Porque a gente sabe, é muito clichê falar isso, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Não adianta a gente fazer planos se Deus tem planejado uma coisa maior. Se Deus tem planejado coisas no meio do caminho. Então, assim, o que eu falo por mim, nós como filhos de Deus, temos que fazer é olhar para aquilo que Deus mandou, aceitar, agradecer e entender que aquilo só vai me fortalecer. O que não te mata te fortalece. E o que não me matou vai me fortalecer. Eu sei que ser mãe de anjo era uma escolha que Deus queria que fosse assim. E eu aceito. Então eu quero agradecer aqui publicamente a todas as mensagens que vocês me mandaram. Recebi muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp, enfim. Pessoas da nossa volta, né,
família, amigos, enfim, que souberam, tanto por mim quanto, né, na internet. É o apoio que vocês estão dando pra mim e pro André. Não é fácil, mas é uma fase que a gente vai passar, assim como a gente já passou por outras fases. Dói muito quando a gente lembra, quando eu vejo lá a caixinha, enfim, quando eu vejo a foto, dói. Mas é uma dor que a gente não olha para aquilo mais sofrendo, sabe? É uma dor que a gente olha e a gente vê o quanto nos fortaleceu e o quanto vai nos fortalecer ainda. Então, muito obrigada a todas as mensagens, a todas as orações, porque tem muita gente mandando coisa positiva pra gente. É uma fase, vai passar. Eu sinto que eu tô muito melhor do que na sexta-feira, óbvio. E eu sinto que cada vez mais eu vou estar melhor. Eu e o André, a gente vai ter força pra continuar. A gente não vai desistir antes que alguém pergunte, a gente não vai desistir. Não foi um bebê planejado no momento que foi, mas a gente sentiu que talvez está na hora da gente mudar de fase, sabe? Não tem a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do casamento, depois é a fase dos filhos. Esse bebê veio pra poder mostrar pra gente que a gente tem que virar uma chavinha na nossa cabeça e entender que talvez seja a hora de aumentar a família. Então é isso. Muito obrigada, de coração. Eu espero que você, mulher que passou por isso, ou talvez que um dia você vai passar, porque tem pessoas selecionadas pra poder passar por isso, né? Que a gente sabe. Então, se você passou por isso, ou se você vai passar por isso, ou se você já é mãe, enfim, saiba que você não é menos mulher de passar por isso, por essa dor, enfim. Deus tem os seus escolhidos, então sinta-se que você é escolhida para poder passar por isso, mesmo que a dor seja grande agora, depois a gente vai entender, igual eu tô entendendo. Eu vou continuar gravando story, mostrando tudo pra vocês, de uma forma cada vez mais feliz, porque a dor a gente vai sendo, né, lapidado, a dor vai sendo curada, a ferida vai sendo fechada e a gente vai aprendendo com os nossos tombos. Enfim, espero que daqui um tempo lá pra frente eu venha aqui contar pra vocês o nosso lindo testemunho, que é o nosso outro bebê, nosso bebê arco-íris. E eu espero que vocês entendam e obrigada por respeitar esse meu tempo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.